Marcos capítulo 6. E saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, estavam atônitos e diziam: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como acontecem essas maravilhas que são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Mas Jesus lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhuma maravilha, pois somente curou alguns poucos enfermos, impondo as mãos sobre eles. Estava maravilhado da incredulidade deles. Em seguida, ele percorria as aldeias ao redor, ensinando. Chamou os 12 e começou a enviá-los de dois a dois, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, senão um bordão, nada de pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias, e que não levassem duas túnicas, e dizia-lhes: Na casa em que entrardes, hospedai-vos ali até sair da cidade. E por causa de todos aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que está debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Verdadeiramente vos digo que haverá mais tolerância para os de Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para os daquela cidade. E ao saírem, pregavam que todos os homens se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, e ungiam com óleo a muitos enfermos, e os curavam. E ouviu o rei Herodes a respeito da fama de Jesus, porque o nome de Jesus se tornou notório, e disse: João, o Batista, ressuscitou dos mortos, e é por isso que essas virtudes operam nele. Mas outros diziam: É Elias. E ainda outros diziam: É profeta ou algum dos profetas. E Herodes, ouvindo isto, disse: Este é João, a quem mandei degolar. Ele ressuscitou dos mortos. Porquanto o próprio Herodes ordenara que prendessem a João e que o encerrassem de mãos atadas no cárcere, por causa de Heródias, mulher de seu irmão Filipe, porque ele a tomara como mulher. Porque João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Heródias, cheio de rancor, queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, reconhecendo-o como varão justo e santo. Por respeito, o guardava seguro, e ao ouvi-lo, sentia que o tocava em muitas coisas, e de boa mente o ouvia. Então, chegando um dia oportuno em que, no aniversário de seu nascimento, Herodes oferecia um banquete aos grandes da sua corte, tribunos e príncipes da Galiléia, eis que entrou a filha de Heródias, dançando, e agradou a Herodes e aos convidados que estavam com ele à mesa. Então o rei disse à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. E ela, tendo saído, perguntou à sua mãe: Que pedirei? Ela respondeu: A cabeça de João, o Batista. Então ela entrou com pressa à presença do rei e lhe pediu, dizendo: Quero que imediatamente me deis em um prato a cabeça de João, o Batista. E o rei entristeceu-se muito, mas por causa de seus juramentos e por causa dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Então o rei enviou imediatamente um soldado de sua guarda com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi e o degolou no cárcere, e trouxe a sua cabeça em um prato e a deu à jovem, e esta a deu à sua mãe. E quando seus discípulos ouviram isso, vieram e levaram o seu corpo e o puseram em um sepulcro. Então os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ao que ele lhes disse: Vinde à parte para um lugar deserto e repousai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e ainda não tinham lugar para comer. E eles se retiraram em um barco e foram para um lugar deserto à parte. Mas muitos os viram partir e os reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e chegaram antes do que eles, e se ajuntaram ali. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve misericórdia deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando as horas do dia já estavam muito adiantadas, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que entrem nos sítios e nas aldeias que estão ao redor e comprem pão para si, porque não têm o que comer.
Mas ele respondendo lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Então eles lhe perguntaram: queres que saiamos a comprar 200 denários de pão para dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E ver, informando-se responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou a todos que estivessem reclinados sobre a relva verde em grupos, e reclinaram-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os servissem diante de todos. E também repartiu os 2 peixes entre todos. E todos comeram e ficaram saciados. Em seguida, recolheram dos pedaços de pão e dos peixes 12 cestos cheios. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. E logo a seguir apressou os seus discípulos para que subissem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E depois que os despediu, foi ao monte para orar. E quando chegou a noite, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados de tanto remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria passar à frente deles. E eles, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram, porque todos o viram e se turbaram. Mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhes: tomai alento, eu sou, não temais. E subiu para junto deles no barco, e o vento repousou, e eles ficaram fora de si, e se maravilhavam, porque ainda não tinham compreendido acerca dos pães, antes o coração deles estava ofuscado. E chegaram da travessia à terra de Genezaré, na outra banda, ali atracaram. E imediatamente depois que desembarcaram, as pessoas o reconheceram. E correndo por toda aquela região, começaram a trazer de todas as partes enfermos nos leitos e os levavam para onde sabiam que ele estava. E onde quer que ele entrasse nas aldeias, nas cidades ou nas herdades, colocavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla do seu manto. Todos os que o tocavam eram curados.